mais uma da série Lendas do Esporte e as pessoas que a gente tem o prazer de conhecer através do esporte, Marco Aurélio. Sem dúvida, é uma grande lenda, não só do esporte de Barbacena, da região, mas também do Brasil inteiro. Hoje nós vamos ter o honra e o prazer de conhecer essa lenda de Barbacena. Isso aí, ó. Para quem acompanha o esporte regional, sabe de quem que a gente está falando. Ele que está presente nos principais jogos, seja como árbitro, seja ele como anotando as informações, passando para a gente. O grande e saudoso aí, ó, o baluarte do esporte, Edson Chita. É um prazer estar contigo aqui, seja muito bem-vindo. Rapaziada, mais uma vez, um prazer imenso estar com vocês aqui e reportar mais uma vez esse esporte, nosso grande esporte Betrão e regional, e agradecer a todos que fazem parte, a todos esses baluartes que nos mandam toda semana as informações, que sem eles não tem como a gente, né, o pessoal que da segura a peteca aqui em Barbacena, e eu agradeço muito a vocês eu ter essa oportunidade, porque tudo na vida é questão de oportunidade. A gente é o seguinte, é igual eu falo para o meu menino, estuda é excelente. Você estuda, não é para ser gerente de banco ganhar 50 mil reais por mês, não. É para ter educação com as pessoas e dos lugares e aonde você chega. Igual nós aqui hoje, que é a estrutura da Correia da Serra. Muitos anos eu não vim aqui nesse estúdio. Então, mas eu fiz parte já há muitos anos anteriormente. Comecei aqui em Babacena em 1991. Minha primeira partida aqui foi no dia 31 de março de 1991. Rio Preto de Santa Bárbara do Tuguru e União de Correia de Almeida, 0-0 em Correia de Almeida. E até hoje eu tenho nos meus anais tudo anotado, até a última partida que eu fiz de futebol de salão, ou uma pelada, ou algum lugar que eu vou, porque o fato da vida é assim, é um registro. Você pode ter tudo na vida, mas é o seguinte, o que você conhece, o que você aprende, e eu estou dizendo parabéns para vocês, que é o seguinte, isso aqui é muito importante para a gente. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho, mas o que o ser humano, o rádio não acaba nunca, e o ser humano, o contato imediato de primeiro grau, você tem que ter esse tete-a-tete com essas pessoas, porque eu fiquei muito satisfeito com o convite de vocês, não só representando a todos, mas pela brilhante oportunidade no momento. Hoje vou estar com 72 anos, graças a Deus, e antes que vocês já vão me perguntar antecipadamente, comecei com 15 anos no esporte, em tudo que vocês pensar. Morei 20 anos em São Paulo, os 20 anos eu corria São Silvestre. Rio de Janeiro, tem medalha lá em casa de maratona, isso, aquilo. Hoje, graças a Deus, não condeno ninguém, mas não bebo nem fumo. Por quê? E ganhei essa disciplina esportiva porque devido ao esporte. Tudo na minha vida eu devo ao esporte. A minha capacidade, o meu relacionamento, inclusive a disciplina, que o esporte você tem que ter uma disciplina. Isso aí é muito importante, eu agradeço. É muito importante essa disciplina mesmo. O Chita, ele tá na imprensa muito tempo atrás. Eu lembro dos meus primeiros contatos com ele, Marco. Ele passando as informações pra gente lá e desde sempre mandando aquela informação e a gente lendo aquilo lá, porque é muito importante você falar de Barbacena em toda a região. Mas como que começou a sua trajetória? Você falou que começou com 15 anos, você começou jogando bola, começou já sendo árbitro, o que você fazia? Primeiramente, eu fui petis do Clube Atlético Mineiro. Eu morava lá ainda. Outro dia, até quando São Bernardo foi campeão da Copa da Tia, eu pedi para vocês, eu mandei a reportagem para cá, o Beto falou na programação, vocês falaram, eu gravei e mandei para São Bernardo, porque o meu bairro em Belo Horizonte é o São Bernardo, perto do bairro Planalto. E de lá, o Sérgio Camilosa, eu não saía da casa dele, foi goleiro do Atlético na época. Eu lembro, doutor Fábio Fonseca, na inauguração da Vila Olímpica do Atlético, eu nadei na piscina do Atlético Mineiro, então nós fomos criados basicamente ali. Então eu sou atleticano de coração, independentemente de outra atividade de arbitragem. E por quê? Eu lembro que uma vez o alemão me escalou aqui para mim ir para Ouro Branco. Aquele o estádio lá chama José Mapa Filho. Eu que inaugurei aquele estádio. Cheguei lá, eu falei, era o time do Atlético Mineiro misto com a seleção da cidade. Falei, vou saber hoje se eu sou atleticano ou não. Menino, você entra em campo, acaba tudo. Acaba tudo. Terminou o jogo, o Atlético Mineiro não tem como comparar, né? O time profissional com o amador. Eles me deram a camiseta, eu ganhei de presente. Tem um amigo meu aqui, chama Chico Cavalinho. Foi um dos baluartes do futebol nosso regional, lá de Antônio Carlos. Aí eu peguei ele, eu sabia que ele era atleticano, mas não tinha assim essa oportunidade. Ir no Mineirão, ver um jogo do Atlético, ver um jogo do. Não, eu peguei e dei a camiseta, por exemplo, até hoje não esqueço, a camisa número 14. Então tudo isso é igual eu falo com vocês, são oportunidades. Então, e eu também lá em São Paulo, durante os 20 anos, eu tive a felicidade de militar na Federação Paulista de Futebol, do Cid Vanderlei Bosquilha,
o Juan, vários árbitros, inclusive quando o Falcão estreou no São Paulo com a camisa número 15. Tinha um amigo meu que jogava no time nosso da Rede Tropical de Hotéis, como eu dizer para vocês anteriormente que eu trabalhei, é uma subsidiária da Varig, e nós tínhamos um time lá dos funcionários, dos hotéis e tal, inclusive na oportunidade lá, como eu pertencia ao Sindicato dos Hoteleiros, bar, restaurante, bares similares de São Paulo, a gente fazia o campeonato lá no Serete, Centro Recreativo do Trabalhador, lá no Tatuapé, campaço, time profissional, Ibirapuera, tudo direitinho. Bonito. Quando o Atlético ia lá, eu ajeitava tudo para eles ir para o Hotel Planalto, o Corinthians ficava no Hotel Planalto, Sócrates, Casa Grande, todo esse pessoal, Zenon, Birubiru, tem foto, tudo. Quer dizer que, graças a Deus, isso aí é uma oportunidade que a gente teve. Aqui em Ubá, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Manuel Tobias, ele Olha na só. quadra. Então, a oportunidade do cara, eu trabalhei com ele lá em São Paulo, na Taça Intercontinental, no campo, onde é o campo do Palmeiras hoje, hoje é Allianz Parque, né? Antes não era o campo do Palmeiras. Eu tive lá, graças a Deus. Então, esse João jogava no nosso time e ele trabalhava no Banco Nacional na época. E o banco comprou uma cota do passe do Falcão. Ô, Chito, o Falcão, nós vamos apresentar lá, eu quero bom levar você lá. Falei, tá, eu fui. Coincidentemente ou não, no jogo também eu fui. Eu lembro que apitou o jogo, a gente, na imprensa de São Paulo, era Almir Laguna. Mas o nome dele completo, Almir Hit Peixoto Laguna, ele que apitou o jogo. Na época tinha o Márcio Araújo, e nós na arbitragem, os caras chegavam na federação pra gente dar cartão pro Márcio Araújo, pra eles lançar o Falcão. Não, a arbitragem não trabalha em cima disso. Ele entrou com a camisa 15, reserva, entrou no segundo tempo, e esse dia eu estava no Morumbi, o Almir Hit Peixoto Laguna, acabou o jogo, pediu-lhe a camisa de presente. Então tem essa experiência comigo, é uma coisa que eu vi. O dia que o Neto cuspiu no Zé Aparecido, eu estava no Pacaembu. Você tava? No Pacaembu. E o Olha. Zé Aparecido é amigo meu, porque ele é gerente, inclusive, do Banco Itaú, na época. E quando o João da Mata, não lembro vocês lá de Diamantina, que ele mora lá, que eu comecei em 74 no quartel de Diamantina, comecei com ele, nós era recruta junto. E com esse negócio dele foi lá para São Paulo, ganhou o São Silvestre em 83. Aí essa amizade com ele eu tenho. Eu desci para Diamantina, que eu falei com o Julinho agora, eu estou indo para Diamantina agora, se Deus quiser. Eu fico na casa dele. Então, tudo isso é o que faz isso? O esporte. É o esporte. Ô, Chico, falando aqui da nossa região, assim, qual um jogo marcante que você viu aqui que foi notícia, um destaque na região, ou até mesmo fora de Barbacena? Um jogo aqui que, vamos, no popular, falou que o bicho pegou. Você quer dizer o seguinte, na questão de disciplina ou de conduta? Não, como foi o jogo pegado entre dois times, que os times brigaram para ganhar aquele Ah, jogo. entendi. Evolução de jogo, tudo em Exato. si, né? Olha, pessoal, a gente fala com sentimento, porque Barbacena, igual o Marcinho está começando agora, ele, né, ele sabe, porque ele já é da minha estirpe, né, da minha época, mas todas as equipes aqui tem time bom. O Vila do Carmo, o Andaraí, o Jorginho aqui, a gente chama carinhosamente como Beira Linha, Esporte Clube Barbacena, o Olympique Clube, vocês podem ver. Então, nós tínhamos dois jogos aqui marcantes. Quando veio o Atlético Mineiro, e o Olympique também foi campeão, andando aqui, inclusive, com o Aloysio Dias. O Aloysio Dias foi o gestor da situação da época aí. E o Andaraí também sempre teve timaço, e Barbacena é celeiro de craque, de gente. Então, o que marcou eu muito aqui foi quando veio a seleção do Luciano do Vale, veio até o Carlos Alberto Torres, tem autógrafo dele, tem fotografia dele, a seleção carioca teve aqui, vários jogos que teve aqui na época de Fluminense, categoria de base, Vasco da Gama, vários garotos nossos aqui que foram, e o outro jogo foi quando quem trouxe Carlos Gomes, Futebol Arte, trouxe aqui aquela seleção brasileira, com Birubiru, Nossa. Passarinho Carioca. Que ano que foi? Eu não tô lembrando, 90 e pouco, não, foi depois. Eu não tenho a data precisa que nem eu estava presente no jogo, inclusive trabalhei no jogo. Eu lembro que o lateral direito atravessou uma bola, eu estava do lado de lá, das arquibancadas lá, e do meu lado estava o Éder Aleixo. Do jeito que atravessou a bola, o Éder Aleixo ele deu uma matada de calcanhar, a torcida parou o jogo, todo mundo batendo palma para ele. Então isso aí me marcou muito, porque não é que Barbacena não tem o futebol, precisamos de uma nova oportunidade para recuperar, porque o Campo do Andaraí, vocês conhecem, é excelente. A quadra deles aqui, por exemplo, a Parquelândia,
excelente, tem time profissional que não tem isso, o Olympique Clube dispensa comentário, você entendeu? O Vila do Carmo, os times do Vila do Carmo, gente, o que é isso? Eu conheci vários craques da equipe do Vila do Carmo, captei muito jogo do Vila do Carmo, inclusive o Cruzeiro, quando o Cruzeiro teve presente aqui na época, tem o amigo nosso que ele chama Claudinho, todo mundo chama ele de Claudinho da Casil. Eles falam que é um dos melhores jogadores da cidade de Barbacena. Junto com ele, na mesma posição, número 5, eu levo o Júlio de João Paulo. E o número 10, fora vários craques da cidade, intitula até hoje, que ele brinca conosco até hoje, futebol massa, isso, aquilo. Inclusive, agora em março, no dia 22, vai ter uma festa em Barroso, nós já fomos convidados, despedida do Taquim, vai estar vindo o América Mineiro. Já tivemos lá com o América Mineiro, com o ministro lá de Belo Horizonte, várias pessoas e tal. É o Dé, aqui do Barcelona, do bairro Ipanema. Craque de futebol. É um time aqui que chama Barcelona, vocês estão tendo conhecimento. Inclusive, hoje, quem mexe com a categoria de base lá é o professor Zeca. Ele está lá com a categoria de base lá, ele é bom de bola, bom na escola, viu? Que a gente mandou as notinhas para vocês aí. Então, nós precisamos é disso, o resgate. E o Gaguinho, né? O Gaguinho do Mosquiteiro, quando nós tivemos vários times. Então, para enumerar, eu tive uma partida que eu trabalhei com ela, foi o Atlético de Doutor Saforte, uma máquina. Hoje, de vez em quando, a gente encontra com muitos colegas meus que jogaram na época e optando no jogo. Resumo, foi o Guanabara da Ponte do Cosme e o Atlético de Doutor Saforte fizeram a final do campeonato, inclusive da Liga aqui, lá no campo, no estádio Santana e Antônio Carlos, e o jogo foi 2-2. Na disputa, foi para os pênaltis. Foram 26 pênaltis batidos. Que isso? No 13º pênalti, ele chama Vantuí. Até hoje eu tenho uma moedinha que ele me deu de presente, ele é da Aeronáutica aqui, ponta esquerda do Atlético na época. Ele bateu o 13º pênalti, onde eles converteram e o time dele foi campeão. Isso aí para mim, igual você me falou, eu posso destacar como marcou a minha gestão. E um jogo também que eu aprendi, que eu trabalhei aqui também na categoria de base, foi campeão o Esporte Clube Barbacena, beira-linha, um exímio de craque que os caras tinham, jogaram com Santa Cruz de Bias Forte, aqui no extinto Campo do América, na Olegário Maciel. Foi uma partida também, eu era novo aqui, ninguém me conhecia, mas eu vim muito bem de São Paulo fisicamente, conhecimento de regra, de tudo, e trabalhando, Santa Cruz, Morumbi, Beira Rio, graças a Deus tive essa felicidade, Deus me deu essa felicidade, sabe? Então agradeço muito, do Círio Vanderlei Bosquila, igual o Ganso, esse pessoal tudo, Campo da Portuguesa, todo esse pessoal, Serra Dourada, eu tive a felicidade de trabalhar no Serra Dourada, inclusive na última vez que eu fui, todo ano eu gosto de ir lá para Trindade, passei no Clube Atlético Goianense, 2 cacetetes aqui, tem o Jorginho, que trabalhou na ponta direita, que é pai do Fumaça, e o irmão dele foi o outro cacetete. Jogou no Vila Nova de Nova Lima, jogou no Valeiro Doce e jogou na inauguração do Serra Dourada, seleção de Portugal e o seleção nossa de Goiás. O Cacitete foi o lateral direito. Passei lá, fotografia daqui, comecei a conversar com o pessoal, porque você chega, onde você chega, você tem que expor. Você não tem como esconder. Você tem que conversar. Justo ali, expor quem você é, se é do meio, se você não é e tal. Me deram um kit para trazer para eles de presente. Eu trouxe a camisa, um agasalho completo e a bolsa do atleta e mandaram entregar para ele. Eu encontrei com ele ali descendo no Olympique Clube, por sinal também jogou no Olympique. Aí, quando eu chamei ele, falou assim, eu fui lá no Atlético, eles mandaram isso aqui para você, Cacetete. Ele começou a chorar de emoção. Nossa. E isso pra gente é tudo. O esporte, a conexão das pessoas. Tinha uma curiosidade em algum jogo aqui em Barbacena que aconteceu que te marcou. Dentro de Barbacena, Vila do Carmo e Cruzeiro sem problema. Quando veio o pessoal também, o jogo. Oh, rapaz. Curiosidade, uma coisa boa, coisa que te marcou. Pode ser uma coisa até mais boa, uma relação. Simples, pode ser uma coisa simples. Sim. Pode. Eu estava aqui no Campo Andaraí apitando um jogo amador. Foi um conto, o Capela Nova, do time do Zé Reis na época, Fluminense Capela Nova. E o Mirim, não sei se vocês conhecem por nome, Cracaço do Andaraí. Mirim, Mica, Dolonga, Nossa Senhora, o Bolão, meu Deus, não tem nem como se titular aqui os caras. E aí o Guaricha era o treinador. A gente trabalha muito com ele, a gente gosta muito dele, vou muito lá no Andaraí. E nisso eu estou tendo jogo. E eu, toda a vida, eu tive essa formação, porque eu acho que o ato futebol, eu já estive aqui na região, fiquei 10 anos na Liga da Paete também, fazer 11, 15 partidas sem dar um cartão amarelo.
em vários lugares. São Simão, Lafayette, entre Rio de Minas, São João del Rei, não sei aonde e tal. E esse dia, o Mirim, eu não sei o que ele arrumou com o Gualixo, eu tava passando o lance assim, o Gualixo falou não sei o que com ele, aí ele falou um palavrão, xingou o Gualixo, Gualixo, vai não sei o que, vai tomate cru, não sei o que lá mais, tomar caju, vai me expulsar a Chita. Eu falei, vamos fazer um negócio, vem cá. Ele falou que o Não, não, não. Eu falei, já falou que já mandou o Gualixo pros quintos dos infernos, falou, e tal. Eu falei, parei o jogo, chamei o pessoal lá do Capela Nova, do Fluminense, falei, escuta, problema interno, tá certo, parar o Bascalão e tal. O jogo tá começando agora, nós estamos com 5 minutos de jogo. Quem não conhece o Gualix, quem não conhece o Mirim? E o Mirim é camisa 10. Né? Sim. O cara é cracaço de bola, craque. E aí eu amenizei. Negociei, amenizei a situação. Então isso aí eu não esqueci nunca isso. Ô, Chito, ainda nessa base de não esquecer, a gente já falou aí do jogo que te marcou, falou desse lance que te marcou também. Você chegou até a mencionar o Fumaça. Ô, gente finíssima. Mas qual jogador que você viu jogar assim nas suas arbitragens que você fala, pô, esse cara aí merecia ter mais reconhecimento, ou até mesmo teve um reconhecimento muito grande? Teve alguma grande lenda assim do futebol? Quem que foi? Olha, por exemplo, São João del Rei. Cansei de ir em São João del Rei. E lá tinha um rapazinho, ele é de Mar de Deus de Minas, inclusive ele jogou aqui em Babacena. Ele chama Breitner. E eu tô apitando um jogo lá e você destaca o cara. Você tá apitando um jogo, você sabe quem é o jogador, sim ou não. Você vai ter que proteger o craque. A utilização, o ato futebol, o negócio dele é proteger o craque. Pá. E esse Breitner, eu tenho muito contato lá em Belo Horizonte, por exemplo, Aleixo, o Serginho Araújo, essa época deles boa. E o motor em São Paulo, esse tempão todo. Toda vez que o Atlético ia lá, o Serginho deixava a camiseta comigo, me dava de presente. Até na época das categorias de base. Quando eles foram campeão lá, o dia que eles foram campeão na categoria de base, eu estava junto com eles. Outro dia eu estava vendo uma fotografia do time da Portuguesa, estava aquele Ayrton, pretinho, número 10, jogou no Cruzeiro, começou no Atlético, nas bases do Atlético. E o Serginho estava nesse time. E na ponta esquerda, o Edivaldo, aquele que foi para o São Paulo, ele estava no São Paulo na época, depois foi para o Japão, voltou milionário, estava com o Tempra, assim caiu o carro Tempra, aquela, como é que chama aquela bonitona lá de São Paulo, que sai, vai para o interior, pô, esqueci, na Castelo Branco, foi lá que ele bateu com o carro, e ele era gente boa demais da conta, ele é aqui do Vale do Mucuri, aqui perto do Governador Valadares, e esses meninos eu passei toda a minha infância com eles lá no Atlético Mineiro, Sérgio Camilose, Tobias, Paulo Martins, inclusive, trabalhava na federação, já veio jogar amador aqui, inclusive, pro Alto Rio Docense. Cansamos de apitar jogo dele aqui, ó, no Andaraí, Paulo Volante jogou no Atlético Mineiro, e todo esse pessoal, a gente, e esse Brighton, o que o Serginho falava? Ó, eu tenho um telefone dele, pintar algum craque na região aí, manda para mim. E eu mandei, e esse Brighton, graças a Deus, despontou. Hoje, como é que funciona? André Luiz. Até jogo dele também na Copa Panorama em Juiz de Fora. Foi até curiosidade também, gostou de um dos jogos de curiosidade. Foi eles e esse time deles aqui, Figueirense. E o André Luiz estava no Atlético Mineiro na época. Depois desse jogo que eu peguei lá em Juiz de Fora, ele, na segunda semana, ele jogou contra o Cruzeiro e fez até gol no Cruzeiro. Tô lá apitando o jogo, 5 minutos, cara, organizado que, nossa senhora. Foi lá, esse jogo foi em Mercedes. Justamente, contra o time de Mercedes. O volante era do Rio Branco de Americano, o time dos caras lá, um timaço. E o André Luiz era o zagueiro desse time de São João del Rei. Falei, caramba, eu já conhecia ele, né? Beleza. E o jogo, 3-3. Falei, puta que pariu, não tinha pênalti, não tinha nada disso. Aí, inclusive, o jogo, aos 2-1 do time da casa, foi em cima do André Luiz. Quando o cara foi cruzar a bola da esquerda, ele com o braço aberto, ele não falou um mato comigo. Botaram lá, segundo tempo, 2-2, pá. Lá pros 35, 40 do segundo tempo, 3-3. Olhei pros dois bandeiras, só caiu um raio aqui, ô Jesus, pular lá de cima. Mas essa merda não vai mudar, não. Vai ficar 3-3 o jogo. Então aquilo ali para mim também foi uma experiência muito grande de um jogo daquele. E os caras lá na época tinham o Isidoro hoje em dia ele mora em Viçosa, jogou no Cruzeiro, jogou pro time do Capela Nova aqui. Nós ia para Rio Pomba, Campo do América em Rio Pomba, um campaço, o time do Pombense. Trabalhei muito no Moraes e o Bar também, na época.
tudo essa região, Muriaé, tudo. Marco Aurélio jogou na Ponte Preta como de cá na época, ele jogou no Cruzeiro, aquele Marco Aurélio, treinador, ele mora em Muriaé. Muriaé, assim, você vai chegar lá, você pode dormir dentro d'água, porque o calor lá é para te arrebentar. Lá em Paraíba, então tinha o Célio Lúcio na época, do Guiba, aquele pessoal tudo, eu militava isso, tudo aqui para nós, Ribeiro Junqueira, Leopoldina, então isso aí são as experiências que você traz, e vai trazendo para vocês, e quando você joga, por exemplo, chega em Lafayette hoje, os caras, oh yes, oh yes, oh yes. Por que, Chico? Por quê? Time, só time máximo, rapaz. Tô pitando um jogo lá, rapaz. Deu uma falta lá pro meio de campo afora. Apita a falta. O goleiro sai lá, dá o ouvido. Falei, calma. Alguém te convidou aqui? Não, por gentileza. Se não for, rua. Aí o cara começou a me impressionar. Foi até uma decisão. O Átila era o zagueiro dos caras. Era o Átila Juarez, industrial de Lafayette, aquele Átila da polícia. Craque de bola. 2-1 pro time do industrial. Era o 4º campeonato deles. E eu, a final comigo lá no campo industrial, no Santa Matilde, ali em março. E o campaço. Até hoje eu adoro muito aquele campo lá. Aí o cara cruza a bola, mão do Atra, e eu, seus 44 segundos tempo. Não, quando você achou que fosse acontecer? Não, beleza, meti no carro, ninguém falou um ar. O time dos caras veio tudo me abraçar. Quer dizer, eles acham que outro juiz não ia fazer aquilo nunca. Ninguém falou um ar. O cara vai lá, mete a bola, pum! Bola deve ter vindo aqui em Babacena. Eu falei, calma. Tá procurando ela ter Calma, 2-1, o time da casa levava. Quando o cara bateu o lateral, esse time chama Caetano Lopes, esse lugar, passando ali São Brás, Casa do Linho, com muito amigo nosso na época também, tal. Lá um belo dia eu vou botar o jogo lá, o cara, oh yes! Por quê? O Lafayette até hoje é considerado o Bonana, o melhor jogador de Lafayette. Eu vou levantar a ficha do cara e tal, os caras é açougueiro lá em Lafayette, e ele joga aqui muito pro Olympique aqui, craque, camisa 10, nota 10. Aí os caras começaram a me dar prensa, né, e eu, stop please! Aí eu vou marcar a barreira, canjinha! Aí os caras, porra, aí o cara chegou, pega esse juiz, esse juiz tem umas 20 namoradas, ele é muito bom de conversa, esse da puta. Aí o cara falou comigo, quando é que eu vou chegar nele, não tem nada que ele fala tudo em inglês. Ganhei os caras nisso aí. Chego lá até hoje, oh yes. Então são umas coisas no time de futebol. O volante é o Marquinhos 5, e esse Bonano número 10, o time na época era o Santanense, cara, lá de Santana dos Montes. Até hoje não esqueço. Um belo dia desse eu fui lá em Santana, quem tá lá nos veteranos, Marquinhos, eu falei, você é aquele Marquinhos da época do Bonano? Ele falou assim, sim. Fizeram a final aqui em Carandaí, o cara me liga, Chito, eu preciso de um juiz igual você, experiente. Tem um time aqui que 11 jogadores de Belo Horizonte. Tinha um pretinho lá, 10 minutos de jogo, já estava 4-0 pro time deles, dentro do campo do Carandaí, no Major João Rocha. O Pretinho fez 2 gols, não aceitava os caras chegar perto dele, nem para abraçar, para não sujar ele. Cara, o cara, que craque, meu. Bom Não, craque. Uhum. Os caras falaram, na época, só pelo assinar com esse time de Santa Mesa, foi 2 pau. Falei, caramba. Aí os chefes chegaram em mim, professor, e aí? Tudo malaco, né? O jogador de futebol, sabe? Tudo. Você dá onde lembrei de Belo Horizonte? Eu falei, Pedreira. Ah, é dos nossos, de bandido. Você vai falar que é da onde? De centro? Só eu, de Pedreira, só da Prado Lopes. Pedreira, tá com nós, é nossa, um abraço. Agora, e quando o jogo estava quente e a torcida estava contra você, o que você fazia? Nunca aconteceu nesse sentido. Você xingado, não? Não. Nunca a torcida Não. O problema, o que acontece no futebol? O futebol, gente, ele é muito bom. Porque eu vou ser sincero para vocês, apesar de todo conhecimento nosso, só na Federação Mineira de Futebol eu devo ter uns 20 diplomas, que todo ano eu fazia reciclagem. Márcio Rezende, cansei de bandeirar para Márcio Rezende Freitas. Amigão meu, uma vez eu estava no aeroporto lá em Curitiba, chegou um jogador desse dia que ele foi trabalhar no Atlético Paraná, no Clube Atlético Paranaense. O jogador chegou, Márcio, esse copo é seu toda a vida, eu gosto de pinguinha, Márcio. Aí, o cara, então eu vou usar ele aqui, para os caras para não dar no bico, era o zagueirão que ia jogar no domingo com a gente lá. Beleza. Todo mundo encheu o rabo ali de cachaça, desculpa. Tum. No outro dia no jogo, o primeiro que chegou no Márcio, quer que eu te contar no... Não. Por quê? Você entendeu? Mas é tudo amigo, tal. O que acontece? Eu estava em Silverânia, tem um puta de um timaço, um puta de um campo, em Silverânia, amador da região.
tinha um talentoso Natanael de São Paulo, e o ponta direito lá eu já conhecia. E o outro time, o zagueiro, infelizmente, guarda-roupa de casal. Aí eu falei, opa, e o ponto direito eu já conhecia, Magrinho, né? Eu falei, o ponto direito vai partir para cima dele, eu vou ter que me preparar. E não sei se vocês conhecem o Silverato, é um campo de exposição, o campo de futebol cercado, isolado, dentro, um tapete, tá, programa Mineirão. E a torcida do lado de cá. Aí, rapaz, dito e feito. Primeiro que o molequinho partiu dentro da área, o guarda-roupa, eu corri lá para da torcida. Aí na tela, assim, eu falei, como é que tá, rapaziada? Ele falou, ih, professor, fica tranquilo, vai pra trás. Quando eu olhei, o goleiro já tava no gol, e o cara, o batedor, já tava com a bola preparada para bater, e o jogador tudo fora da meia lua, felicidade. Então isso pro ato é muito bom. Mas para nós, assim, em si, a torcida, que ela não é contra o ato. O ato é o seguinte, ele tem que ser muito honesto, e outra coisa que eu sempre falo, jogar bola, todo jogador joga. Você tem que ter conhecimento. E outra, trabalhar o jogo, eu sou muito frio. Eu aprendi com o Dadá Maravilha, que o Dadá falava, por que, Dadá, que você faz gol em todo jogo? Que eu sou frio. O jogador desse tem que ser gelado. Tem que ser E, calculista. Tem que ser... e se o Dadá, quantas vezes, época do Lola, você vai conhecer o Lola, que jogou no Atlético, o Dadá falou, minha obrigação, eu devo o Lola. O Lola brava a trave, dava a bola pro Dadá guardar. Na época, o Strick, o Omão, parece até com ele, assim, o Strick, foi treinador do Atlético, nós lá na Vila Olímpica, né? Uhum. Então, eu acabava o treino nosso, eu ficava lá para ajudar, um ajuda uma coisa, ajuda outra, o Gregório na época era massagista, o pessoal tudo da época, Luizinho, aquele povo tudo. E o Strick, rapaz, e o Laci, se eu deve lembrar do Laci, o Mugzinho, camisa 10, aí o Strick vinha, né, uma maçã para esse, para aquele, para tal, chegava no Laci, e no Darinho, ele dava uma banana. O Strick, o Omão. Futebol tem isso. Futebol tem isso, gente. Ô, Chito, assim, só pra gente, já estamos chegando aqui no nosso término da nosso podcast, da nossa conversa hoje, no Brasil é muito comum que a criança, todo mundo quer crescer sendo jogador de futebol. Em que momento você falou assim, vou ser árbitro? Porque é diferente, né? Você querer ser árbitro e... Primeiro, você militar no esporte. O Aham. esporte dá essa oportunidade de militar. Como eu falei com vocês, eu fiquei 20 anos no atletismo. Uhum. Eu tinha o calendário todinho nacional, porque a empresa que eu trabalhava era a Varig. Fim de semana, eu tinha a carteirinha chamada GC, cortesia grátis. Eu tentava, por exemplo, carnaval agora, eu chegando no aeroporto, Congonhas, por exemplo, na época nós não tínhamos Cumbica. Eu tenho uma vaga para Bahia, vou embora, no avião. Lá o hotel já é nosso, funcionário tudo nosso, lugar de dormir, comer, papapá. Faz igual o Hulk aí, diz que ele, tudo os investimentos dele maior é na Paraíba, João Pessoa. Tropical Hotel Tambaú, Avenida Bujanta Mandaré, 299. Eu fazia a folha de pagamento daqui no hotel. Santarém, Alter do Chão, Reis Mago, Avenida Praia do Meio, Avenida Presidente Café Filho. Eu fazia. Mossoró, sal. O maior sabor do Brasil. Hoje o sal que a gente come vem de Mossoró. Tropical Hotel Mossoró. Boa Vista, 1.000 quilômetros de Manaus, 800 quilômetros. Praça Centro Ciclo, Joaquim Nabuco, Tropical Hotel Boa Vista. Quem fazia o pagamento daquele hotel? Quando os caras saíam de férias, Hotel das Cataratas, quem ia para lá? Chita. Porque eu também no recurso humano, eu mostrei para vocês aqui, ó. Uhum. Né? Aí, a malícia de folha de pagamento. Aí, FOPAD, folha de pagamento pleno. Você entendeu? Então Deus te deu essa oportunidade. Entendeu? Você conhecer, ter esse conhecimento. Isso é muito importante para a gente. Então, quem julgava no Nacional de Manaus na época, ele trabalhava no hotel conosco, o centroavante, Bife, trabalhava com nós, Raulino, trabalhava com nós no hotel. Era no domingo, estava no Nacional jogando. Lá é a Estrada da Ponta Negra, bonito pra caramba, Manaus. Você dia quando vai poder ir um dia, do outro lado do Rio. Você chega lá, quando eu avião abre a porta, você estoura no carro. 35, 40, é igual eu aqui com o Rio, que eu sou de Correio. Montes Claros, nossa senhora, vou para Diamantina, ameniza um pouco, perto de Serra lá em cima, clima igual o nosso aqui. Mas tudo isso te dá essa oportunidade, te dá essa felicidade. E o que acontece? Atletismo. O que acontece no atletismo? Você não pode estar mexendo com outra coisa. Que quando você mexe com futebol, aí você vai para a arbitragem. Eu tive aqui toda a vida, como é que você começa a arbitrar? Lá em Curvelo, na roça, eu lembro de um lugar lá que chama Piancó, do lado de Felizlândia. Quem mora em Felizlândia? Eu, do América, filho do vento. Uhum. Chego lá um dia, meu irmão toma conta da casa do médico lá na beira da represa, de Felizlândia na represa, tem 10 quilômetros. Aí eu falei com ele, como é que é o Euler aqui? Falei, pai, ô meu irmão, ô Chita, todo ano aqui ele traz 2 caminhões de cesta básica. Eu falei, o quê?
E ele tem a arena dele, Filho do Vento, nem de Curvelo. Ele está conosco aqui, ó, ele vai vir nessa Meca no dia 22. Eu vou lá, vou fazer reportagem, trazer tudo para vocês, né? O Taquinho já convidou a gente, tudo direitinho e tal. A gente tem muito conhecimento também com o Sandina, teve Barroso e tal. Agora ele é vereador lá em Barroso. Então tudo isso aí ajuda a gente. Então, desse negócio, eu já apitava. Eu apitava o segundo quadro, jogava no primeiro. Toda a vida eu enganei, né? Zagueiro, volante, gostava muito de jogar de meio de volante. Tive muito Piazza. Piazza, quando vinha aqui, eu que arrumava a cachaçinha dele. Ia lá no Zé Eustáquio, me dá uns 10 litros de cachaça aí que leva Piazza, pessoal, tudo aí. Tudo desse jeito, entendeu? Então, como você já apitava, você chega num centro grande que tem as oportunidades, você já está no meio do futebol, de qualquer forma. Você vê na Rede Tropical, quem tomava conta do time lá é o Rede Tropical de Hotéis. Agora, Chita, rapidinho te cortando. Como você vê a arbitragem hoje no Brasil? O Brasil tem um problema muito sério, que a gente só cobra. Nós só cobramos. Eu vejo aqui, nós estamos cobrando o olho do Pedrinho BH, nós estamos cobrando desse menino Alexandre Matos, esse moço que chegou agora. Mas, infelizmente, tem uma coisa que é até chato você falar. A nossa cultura, né? O árbitro lá fora, ele é respeitado, ninguém chega no árbitro. Por que o VAR lá com 30 segundos está resolvido? A cultura é outra. O árbitro aqui, se ele põe um negócio que não está de condizente com você, na sua opinião, vem 300 em cima dele. Então, e a colaboração? Não. Agora o árbitro é o seguinte, é igual o TED, né? Porque o médico fala como o cara do TED, por que você não vai assistir os arquilhados e diverte todo o povo do Coliseu? O cara é um palhaço. Doutor, este grande palhaço que diverte todo o povo do Coliseu tem o riso apagalhado, quem cobra as misérias da vida. Este palhaço, doutor, sou eu. Quer dizer que ele também tem um problema. E o árbitro aqui, ele é motorista de táxi. Que a profissão, você sabe, não é regularizada, não. O cara, quantas vezes ele sai 7 horas do ponto de táxi na Praça 7, vai pro Mineirão, apitar Cruzeiro, apitar Atlético Mineiro. É isso, gente. E é o que eu falo, você vê, o Cruzeiro, na pressão. Vamos trocar a arbitragem, Daronco, não sei quem, vi esse menino agora, papapá. Não muda. É igual o tijolo de truco, a carta do pé. Não muda. Você pode dar bilonta, queimar, fazer o quê? A arbitragem, eu acho que o nosso problema aqui no Brasil é questão de conceito. Trocaram o diretor da arbitragem agora do CBF, né? O cara trocou todo mundo. Aí, é igual eu aqui em Barbacena, inclusive vou dar oportunidade aqui, eu quero mandar um abraço especial e agradecer o trabalho do pessoal Júlio, Roberto Carlos de Oliveira e o Reginaldo Garcia Mendes, que é o presidente da nossa Associação de Árbitros de Barbacena, pelo ilustre trabalho de Barbacena. O pessoal fala, futebol Barbacena está acabando, aquilo está... Não. A associação não deixa. A gente agradece muito o trabalho deles, que toda a região aqui, eu até mando para vocês a escala de ato, que aquilo ali é uma forma de você motivar o profissional. Você está entendendo? E você apitar aqui, hoje, aqui no Terra Braba, no campo batido, no campo aberto, 300 vezes mais difícil. No princípio que eu queria frisar, não te rematei. Por quê? Você não vai trazer a lei do Mineirão para cá. A lei do amador é 7 dias. Então, esse cara que está no campo hoje, qualquer divergência, ela acaba dentro do campo. Amanhã o cara está na Frango Bom, está trabalhando no parque. Tá tomando Você entendeu? É um cidadão comum. É o cidadão comum. Então, tudo isso você tem que frisar. E o outro, o principal do árbitro, é o conhecimento. Ele vai trabalhar dentro das 17 regras. A árbitro não dá cartão amarelo para ninguém, não dá cartão vermelho para ninguém. É a legislação. Exatamente. Ô, Chito, eu já queria agradecer a sua presença aqui, foi bem legal. Muito bom. Tá de parabéns, mas complete. Sim. Vocês desculpa se eu não ter dado tempo para vocês, viu? Não, foi perfeito. Às vezes tem outras coisas que vocês querem perguntar a gente, pode marcar outro dia. A gente vem com muita oportunidade, porque eu acho que isso aqui é um acervo muito rico, né? Nós estamos aprendendo com você. O tempo que, na verdade, era seu. Ele que está envolvido no esporte, colocou o filho no esporte também, isso aqui foi pro basquete, o Tuizinho. Formado. Aqui, muito obrigado pela presença. Agradeço vocês e parabéns pelo trabalho de vocês, está sempre enaltecendo. Eu gosto muito do seu trabalho, porque você está sempre, é o Ronaldo Viana, é não sei quem, é fulano que está correndo, é ciclano que está não sei aonde, tá. Então a gente, quando você fala nas corridas, eu lembro da Maca. Inclusive, ele é meu compadre, ele é padrinho do meu moleque. O dia que ganhou São Silvestre, em 83, lá em São Paulo, jantamos lá em casa. Até hoje eu não esqueço, a crioula fez.
rabada, angu, agrião e não faltou a cachaçinha. A Globo descobriu nós lá em Que é casa, o ninguém principal. dormiu no prédio, meu amigo. Graças a Deus. E aquele seu Jofre Soares, ator da Globo na época, trabalhou até no Riacho Doce com a Vera Fisch, as pinguinhas eu levava daqui para ele, lá para São Paulo. É que é bom. Desse jeito. Ô, gente, eu agradeço de obrigado. coração para vocês também, viu? E uma vez o cara da Globo, Enorme. o cara da Globo de São Paulo me ligou, ô Chita, Pedro Lucão, tô participando do programa dele ao vivo e tal. Me fala uma pessoa aí de Babacena, qualquer um, se você souber bem, se não souber não tem problema não. Me dá um nome aí de uma pessoa ilustre da cidade. Eu falei, Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Simplesmente, só isso. Isso aí. É o cara que defendeu Luiz Carlos Prestes. Né? É isso, é o homem filho da cidade. Maior nome da aldeia do mundo, né? Jurista no país nosso, que nós temos. Então isso é importante, gente. É importante. É a história do futebol viva aí para você que está acompanhando a gente. Edson Chito, prazer demais ter ele aqui no nosso podcast. E é isso, Marco Aurélio. Até o próximo, né? Até o próximo. Um abraço, torcedor. Um abraço. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Deixe aí também indicações de possíveis nomes para a gente convidar aqui também e contar a história igual fez o Edson Chito aqui. Até a próxima. Tamo junto.